Você sabe a diferença entre ação e movimento? Será que você está em movimento ou em ação na direção daquilo que você quer para a sua vida? Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. Meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do programa. Às vezes a vida coloca umas pegadinhas na gente que faz a gente achar que a gente está fazendo o que precisa ser feito, mas na verdade a gente só está camuflando aquilo que a gente deveria realmente estar fazendo. Eu vou explicar melhor para vocês. Às vezes a gente só tá em movimento, né? A nossa vida não tá parada, a gente tá movimentando as coisas, mas não tem ação. A ação que realmente vai efetivar, né, aquilo que a gente quer como resultado. Eu vou dar um exemplo até meu, assim, pessoal, de uma coisa que eu sempre quis, né, fazer, e eu fiquei muito tempo só no movimento e eu não colocava ação. E sem ação eu não tinha realização, né? Que era o livro. O meu sonho, um dos meus sonhos de vida era ter um livro. Escrever um livro, né? Publicar um livro. E por diversos anos, assim, eu sempre escrevi reflexões, guardava, ficava com a ideia de como seria o livro, e guardava. E aí ia nesse processo, só guardando as ideias, né? Os textos e tal. Ia guardando isso e tal. E na minha cabeça eu falava, não, eu tô construindo, eu tô fazendo, mas eu tava no movimento disso. Mas eu não tava concretizando mesmo, eu não tinha um plano ali. Começo, meio e fim, o que eu tinha que fazer. Eu só tinha ideias. E às vezes a gente acha que as ideias é o que faz a gente estar em movimento, né? Aliás, é o que faz a gente estar em ação, mas não. A gente tá só no movimento, na direção daquilo, né? Uma coisa vaga, assim, mas a gente não tá fazendo ação. Até que, pra esse sonho, né, quando eu me dei conta disso, ano passado eu falei assim, não, esse ano, né, eu vou fazer o meu livro. E isso já foi quase no fim do ano. Já foi, eu nem lembro, acho que foi setembro, alguma coisa assim. Setembro, outubro, eu falei, não vai passar desse ano e tal. Aí eu fui, peguei o que eu tinha, nem tudo, né, porque eu achava que não combinava com essa primeira edição que eu fiz. E aí comecei a diagramar, comecei a fazer, comecei a pesquisar como imprimir, não sei o que, aprendi. Foi um processo de aprendizado, né? Porque não é simplesmente você colocar numa página e imprimir, tem várias coisas que você tem que aprender a fazer, a diagramar, enfim. E aí concretizei. E aí virou o quê? Virou realmente o que eu queria, eu tive a realização do livro. Mas qual que foi a ação? Quando eu ficava lá atrás pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, guardando o texto, pensando, ou a ação foi realmente quando eu falei, não, eu tenho que fazer isso, isso e isso, esse passo, e aí eu comecei a fazer realmente o que precisava fazer e publiquei meu livro e tive ele físico na minha mão, tive ele vendido, tive pessoas que leram ele. Olha só a diferença, né? Às vezes você tem objetivos aí na sua vida, por exemplo, eu preciso comer melhor. Aí você começa a pesquisar, vai na nutricionista, né? Começa a seguir pessoas que falam sobre alimentação saudável. Você tá em movimento, né? Você tá nesse movimento aí da alimentação saudável, mas tá efetiva na sua vida? Você colocou ação? Você fez uma lista de supermercado com os alimentos que você tem que comprar de verdade? Né, para você seguir isso, comprou esses alimentos, fez o seu almoço, sua janta, seu café, seguindo o que a nutricionista falou, ou você só tá naquele movimento, eu preciso, deixa eu estudar. Essa parte é muito importante, né, porque às vezes a gente precisa se preparar para ação, mas quanto tempo vai durar esse movimento? Quanto tempo você vai ficar ali só, né, estudando, esperando a hora certa, tal, sem efetivar mesmo, sem colocar ação naquilo que você precisa colocar ação. Aí eu tava lendo um livro, né, que é até O Poder do Hábito, que eu já falei aqui várias vezes, que tem uma parte que ele fala exatamente isso. E ele dá até um exemplo de um livro, né, se você faz artigos tal, que foi exatamente o que eu vivi, eu me identifiquei muito com essa parte. E aí ele fala assim, que o movimento ele é útil, é muito útil, só que ele nunca vai produzir o resultado por si só, né? Ele até dá um exemplo assim de academia. Não importa quantas vezes você vai falar com o seu personal trainer sobre o exercício que você tem que fazer, a série que você tem que fazer. Não importa quantas vezes você vai falar.
Só vai te dar resultado se você começar a fazer e se você tiver o quê? Uma consistência, né? Praticar um tempo, e aí sim, né? Se exercitar um tempo, aí assim você vai ter o resultado. Então, essa movimentação que às vezes faz a gente se iludir, pensa aí em alguma coisa que você quer realizar na sua vida. E você acha que você tá no caminho assim, né? Que você tá, não, eu tô em ação, eu tô em ação. Será que você está em ação mesmo? Ou você tá só em movimento? Você tá só naquela fase ali do aprendizado, organizando as ideias, mas quanto tempo tá durando essa fase? Será que já não durou tempo demais? Será que você realmente não chegou a hora de realmente você parar de ensaiar e fazer realmente? Dar a sua cara, né? Jogar a cara pro jogo. E é isso. Igual eu vi esses dias, eu acho que foi um post do Wendel. O Wendel Carvalho, não sei se vocês seguem. Se eu não me engano, foi um post dele, né? Que às vezes a gente fala assim, né? Não, eu vou trabalhar muito pra eu ganhar bastante dinheiro. Só que não é trabalhar muito que vai fazer você ganhar muito dinheiro. É você produzir muito. Que são duas coisas diferentes. Que é a mesma coisa da diferença do movimento, do se movimentar com o agir, né? Colocar ação. Então, às vezes a gente acha, nossa, eu preciso trabalhar demais pra eu ganhar bastante dinheiro. E às vezes você tá trabalhando demais da forma errada e não vai te dar o retorno financeiro que você precisa, porque você precisa produzir mais, atingir mais pessoas, resolver mais coisas para as pessoas e aí para você ter mais dinheiro. Tá vendo como às vezes tem algumas coisinhas assim da nossa vida que a gente acredita que tá no caminho e não é? E a gente precisa parar às vezes, repensar e analisar se a gente tá no movimento certo que vai nos levar para a ação certa. Porque também não adianta você ficar com milhares de ideias na sua cabeça, né? De coisas que você quer fazer, que você tem vontade de fazer, e pensando, e construindo, imaginando, se você não tiver uma atitude, né? Se você não tiver uma atitude, você nunca vai ter o resultado. E a vida vai passando, os anos vão passando. Imagina uma coisa aí que faz tempo que você queria e até hoje você não fez. Por exemplo, né? Eu sou vegetariana. Quantas amigas minhas que falam que querem ser vegetarianas também, desde que eu comecei, há 4, 5 anos atrás, e até hoje não são. Só falar, ai, queria tanto, queria tanto, queria tanto. Mas não faz nada pra ser. Não estipula, fala, por exemplo, vou parar de comer a carne vermelha. Ou vou procurar, não faz nada, então não adianta, não vai. Só vai ficar naquele negócio, eu queria tanto, queria tanto. Ou, eu queria tanto ter o corpo da fulana. Tá, o que você tá fazendo pra ter? Queria tanto ter aquele cargo, aquele emprego. Queria, né? Que movimentação você tá fazendo? Você tá... tô estudando, tô fazendo cursos, Tá, legal. Você tá estudando, mas você tá indo em ação? Você tá conhecendo as pessoas daquela empresa? Você tá fazendo networking? Como que você tá se conectando? Como que você tá se destacando no meio de um monte de gente que tem também cursos igual a você? Entendeu? Então a gente tem que ir além, sabe? Eu acho que o agir é ir além do que a gente vai. O movimento é muito importante, né? Eu sempre falo que a gente precisa se movimentar, tal, mas o movimento também é inércia, né? Se a gente for pensar na inércia é você tá parado ou em movimento. Não quer dizer que é bom, né? Estar em movimento. Depende. Pra onde você tá indo com esse movimento? Pra onde você tá indo parado? Pra lugar nenhum. Mas em movimento você tá indo pra onde você quer? Também não, né? Ou sim, não sei. Depende aí do âmbito da sua vida. Mas faz essa reflexão. Pensa em você no começo desse ano, ou há 2 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Você está melhor do que você estava há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos? Você está onde você queria estar? O que faltou? Faz essa reflexão para você perceber se você estava só em movimento, se a mesma ideia que você tinha há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos é a mesma que permanece em você e você não realizou ainda, por que será? Será que você só tá nesse movimento aí de aprendizado e não tá colocando ação?
Ou será que você nem entrou nem no movimento ainda, né? E ainda tá até longe da ação? O que tá acontecendo? Você vai ficar só com essa ideia dentro de você, do seu coração, e não vai fazer nada pra acontecer? Acho que você merece, né? Acho que você merece realizar os seus sonhos, os seus objetivos. Você merece conquistar tudo aquilo que você quer. E é possível. Totalmente possível. Basta você agir da forma certa. Basta você ter um começo, um meio e um fim para você chegar até onde você quer chegar. E para de ficar se iludindo, achando, ah, não, eu tô fazendo. Mas não, às vezes você só tá ali, igual os exemplos que eu dei. Só tá olhando, admirando ali o que você quer, mas você não tá fazendo efetivamente. Reflita sobre isso, tá bom? Esse foi o episódio de hoje. Obrigada por me ouvir até aqui. Um beijo, até a próxima.